preferir acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas vejam a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpa. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas... Prepare-se para uma das entrevistas mais tensas e inesperadas do momento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi colocado contra a parede em um embate acirrado com uma repórter determinada a buscar respostas diretas sobre questões cruciais da economia brasileira. O que começou como uma conversa planejada para esclarecer os planos do governo, acabou se transformando em um verdadeiro campo de batalha verbal, onde cada pergunta parecia desarmar o ministro, deixando-o em uma posição cada vez mais delicada. Será que ele conseguiu se sair bem dessa? Ou este foi um daqueles momentos que marcam a carreira de um político? Fique até o final para descobrir todos os detalhes dessa entrevista explosiva. Eu quero falar um pouco do ambiente desse debate todo que o senhor vai travar aí sobre a renda, né, que não vai ser só sobre a renda. E aí eu quero tocar especificamente no que a gente está vendo nos últimos meses. Fazer uma pergunta sincera para o senhor. O que está acontecendo, ministro, de setembro para cá? O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população preferia acreditar no mentiroso... Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas vejam a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpa. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Porque o PL financiou o vídeo do Nicolas, o Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu a investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro, sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios: compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles têm um problema com a Receita. Então, eles não escolheram a Receita Federal, na minha opinião, por outra razão. Eles ficaram com lupa ali nos atos burocráticos da Receita, que são tomados há mais de 20 anos, para combate ao crime organizado, combate ao crime cibernético, combate à lavagem de dinheiro. Ninguém está falando do vendedor de bolo, do feirante, da pessoa do Uber. Nós estamos falando de roubo de combustível. Está cheio de posto de gasolina envolvido nisso. Nós estamos falando de grandes crimes cibernéticos que são feitos via instituições de pagamento fora do sistema bancário. É disso que a Receita cuida. Ministro, quiseram vender a tese de que a Receita, com poucos funcionários que tem, vai fiscalizar o pequeno negócio. Mas eu fiquei com uma dúvida. Não tem que fiscalizar, na sua avaliação, o pequeno negócio? Ele não tem que pagar imposto? A Receita Federal, ela não tem uma quantidade de funcionários suficiente para o pequeno negócio. Mas conceitualmente, deveria ou não deveria pagar imposto? Mas os estados fazem isso. Os estados têm mais informações do que a Receita Federal. Os estados fazem um trabalho em relação ao ICMS em relação a isso. Naca, sua pergunta. Agora, ministro, acho que a gente pode entrar no assunto que Thaís e eu estamos tão ansiosos para perguntar ao senhor, para ouvir o senhor sobre contas públicas. A gente está terminando o ano, o senhor anunciou que a gente deve entregar os números dentro da meta quando feito o abate das despesas pela tragédia no Rio Grande do Sul. A despeito deste cumprimento, nessas condições que o senhor mencionou, a reação do mundo econômico foi bastante cautelosa, para usar um termo simpático. E a preocupação, de fato, não está no resultado, e sim na trajetória da dívida. Sobre a trajetória da dívida, o senhor também está tranquilo? Não, eu também estou preocupado. Nós temos que ter preocupação com a trajetória da dívida. Isso é uma preocupação do Ministério da Fazenda. Agora, eu tenho que fazer também algumas considerações sobre as projeções que são feitas e nem sempre se verificam, né? Porque o crescimento projetado no começo do governo do presidente Lula era de 0,8 no primeiro ano e 1,2 no segundo. Nós crescemos 3,2 no primeiro e provavelmente 3,5 no segundo. Quer dizer, nós crescemos quase 7% em 2 anos, contra uma projeção de 2%. Então, vamos lá, vamos com um pouco de calma. O déficit do ano passado, que foi 0,1%, estava previsto em 0,8% no começo do ano, antes do Rio Grande do Sul. E nós não íamos faltar ao Rio Grande do Sul diante daquela tragédia. E ninguém contestou. O governo federal, o Estado estava debaixo d'água. Não era uma cidade, 2, 3, o Estado estava debaixo d'água. Nós investimos no Rio Grande do Sul alguma coisa em torno de 40 bilhões de primário, de gasto primário, mais de 30 bilhões de gasto primário, fora o financiamento subsidiado, que foi o dobro disso. Então,
além de não pagar a dívida até o final do mandato, além da renegociação da dívida do Rio Grande do Sul que foi feita, tudo para ajudar o Estado a se recuperar. E o Estado está se recuperando, graças à ação do governo federal. Então, fizemos um pacto federativo, nem sempre, vamos dizer assim, reconhecido por razões políticas, que eu entendo, tem pessoas que são mais da direita, mais de centro, natural a disputa política. Não era assim no passado. Não era assim no passado. Eu me lembro que não tem nada a ver com a União. Desculpe lhe interromper, eu estou boa nisso hoje, né? O senhor vai reparar. Mas, desculpe lhe interromper, mas a pergunta do NACA aqui foi muito específica sobre a trajetória da dívida. O arcabouço fiscal criou a âncora, recuperou a meta fiscal como uma âncora. Mas ela já não é mais a âncora da percepção dos investidores. A âncora é a dívida pública. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui para passar a voz para o senhor. A âncora hoje é a dívida pública. O mercado melhora a sua projeção para a dívida sobre PIB, para resultado do déficit, mas a curva de juros continua empinada. Não há projeção para a estabilidade da dívida no curto prazo. Não é à toa que o Tesouro está pagando 15% de juros já antes do Banco Central subir a taxa. Então, eu quero entender o seguinte, qual é a sua estratégia como chefe da política econômica para sinalizar com segurança a estabilidade e a queda da dívida pública no Brasil? Olha, é continuar perseverando em duas trajetórias importantes. O que nós temos feito desde o começo do governo Lula, que não foi feito pelos dois governos anteriores, diga-se de passagem, não foi feito. Pega o déficit público dos 7 anos precedentes. Faça a média. Qual foi exclui a pandemia, como nós excluímos o Rio Grande do Sul. Exclui a Dilma também? Pode ir para trás também. Não, incluindo a Dilma. Incluindo a Dilma. Pega Dilma, Temer e Bolsonaro. E veja o que está acontecendo de 2015 para cá e o que aconteceu ano passado. Faça essa conta. Chama qualquer especialista. 2015 até 2022. Pega a trajetória do déficit público. Aqui, o senhor está entrando no terceiro ano do seu mandato. O senhor pontua muito bem aquilo que atrapalhou o sucesso da sua política econômica, mas eu queria ouvir sobre a sua parcela de erros, parcela do governo de erros. O que o senhor errou nos 2 primeiros anos, que o senhor tem que corrigir nos próximos 2? Olha, isso é um balanço que é bom fazer no fim do trabalho, porque eu não vou desistir das teses que eu defendo. Eu vou perseverar nas teses que eu defendo. E as teses que eu defendo contrariam, às vezes, os dois lados. Às vezes tem gente que fala, tem que gastar mais, e o outro, que loucura, tem que gastar mais. E isso vai acontecer com o juro, com o câmbio, com o gasto público, com tudo, né? Mas quando nós lançamos o arcabouço fiscal, todo mundo celebrou a nova regra de gasto, né? Hoje, algumas pessoas de boa fé estão dizendo, à luz do que está acontecendo no mundo, é insuficiente. É preciso voltar ao tema. Eu penso que isso tem uma boa fé por trás. Eu não vejo uma fé nisso. Embora eu reconheça que tem pessoas que estão exagerando um pouco na sua análise, eu convivo com muita gente sóbria, que tem uma avaliação de que o Brasil tem tudo para dar certo. Então, você não faz tudo o que você quer no Ministério da Fazenda, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfrentou uma série de perguntas que não apenas desafiaram seus argumentos, mas também trouxeram à tona questões que ainda deixam muitas dúvidas no ar. O embate revelou os bastidores de uma política econômica cheia de desafios e a dificuldade de sustentar discursos sob o crivo de uma imprensa incisiva. No fim, ficou claro que, em tempos de incerteza, as palavras têm um peso ainda maior, e cada declaração pode mudar o rumo das percepções. Agora, a questão que fica é: como o governo lidará com as repercussões desse momento? Só o tempo dirá.